Salve, paz de bem, nosso curso de patrística, o segundo módulo, nós somos os padres apologistas. Refletimos a última aula sobre a carta de Ogneto, uma belíssima carta. E hoje nós entramos num momento novo do segundo módulo, que é um grande teólogo, talvez o mais importante teólogo do século II. Talvez não, e que o Papa Francisco, há pouco tempo, declarou doutor da Igreja. Esse título, doutor da Igreja, é quando a Igreja reconhece os seus escritos, que realmente ali são inspirados, não como canônico, como Bíblia, né? Mas que seus ensinos realmente são fundamentais e que nos ajudam, podemos estudá-los, né? Podemos refletir e a partir disso a Igreja testifica que realmente a graça de Deus agiu naquele homem, naquela pessoa, ou naquela mulher, no caso, né? Temos também doutoras. Santo Irineu de Lyon. Nós temos aqui duas obras na minha mão, de modo especial, contra as heresias. Uma belíssima obra, belíssima obra. Irineu nasceu por volta do ano 140 a 160. Estamos no segundo século do cristianismo. Isso é muito importante datar. Irineu, ele foi amigo presente, né, na verdade, próximo, conviveu com São Policarpo. Lembra de São Policarpo, o que foi martirizado? Se não, volta nas aulas dos padres apostólicos. São Policarpo é um padre apostólico. Conviveu com São João. E Santo Irineu conviveu com São Policarpo. Então, ou seja, nós ainda estamos meio na era apostólica e um pouco na era da apologia. Então, Irineu ele é muito importante, ele vem da fonte, praticamente. Quase diretamente dos apóstolos, né? Ele convive. Irineu, então, teve contato com a idade apostólica, sem conhecer os motivos e a data. Sabemos que Irineu emigrou para a Gália, onde havia uma comunidade oriental que falava o grego. Em 177, durante a perseguição religiosa do imperador Antônio Vero, vários cristãos foram aprisionados em Leão e em Viena. Da prisão, os cristãos de Leão escreveram ao Papa Eleutério, suplicando uma sua ajuda para pacificar a igreja durante o montanismo, uma grande heresia no início do cristianismo, que se despontava na Frígia. Irineu, então, foi enviado a Roma com o portador desta carta ao Papa. E na ida a Roma, ele vai ter um embate com o Papa, na verdade, buscando a data da Páscoa. Houve uma discussão entre o ano 190 e 91, uma grande discussão sobre a data da festa da Páscoa. Os bispos da Ásia desejavam seguir a tradição deixada por São João de celebrar a Páscoa de acordo com a data hebraica. O Papa Vítor, acompanhado por uma forte corrente, indicavam outra data. Santo Irineu escreveu ao Papa e aos bispos da Ásia exortando a pacificação, mostrando que aquela era uma questão disciplinar e secundária. Afinal, ambas tradições eram vindas dos apóstolos em contextos diversos. Santo Irineu ficou célebre por seu vigor apologético diante das heresias, especialmente do gnosticismo, e por sua visão de economia salvífica. Sua morte teria acontecido um pouco depois do ano 200. Então, vamos ver que ele viveu aí de 40 a 60 anos. Qual a importância de Santo Irineu? Lembra dos padres apologistas, a gente falou nas aulas passadas, que tinham 3 papéis, né? Eles refutavam as acusações que eram feitas, eles mostravam que a fé dos pagãos que os acusavam não era verdade, eram piores, e mostrar a fé cristã. Então, os apologistas, eles defendiam a fé do que era acusado, ok? Em Santo Irineu há uma mudança. Em Santo Irineu, ele não está preocupado com as acusações feitas ao cristianismo, mas ele está preocupado com uma corrente de pensamento que começa a entrar na vida cristã. A comunidade cristã é afetada por que nós vamos chamar de uma heresia, de um pensamento contrário. E esse pensamento vem influenciado por uma corrente chamada gnosticismo.
Gnose. Gnose significa conhecimento. Esse gnosticismo, essa corrente filosófica, teológica, ela já é antes do cristianismo. Já o mundo judaico já vive um pouco a influência sobre dela, né? Dela na vida judaica. O cristianismo, ele vai, na época do cristão, eles vão começar a ser influenciados. Haverá pessoas cristãs que terão contato com a gnose e que isso vai começar a influenciar a comunidade cristã. Então, em Santo Irineu, não é uma preocupação de defender a fé daquilo que era acusados, mas defender a fé de pensamentos heréticos e conceitos que começam a entrar na teologia católica. E a comunidade cristã começa a se balancear diante de pensamentos diversos. Gente, isso aqui é fundamental. Irineu, então, para nós, até hoje ele é citado, embora na Idade Média tenha sido esquecido um pouco, mas depois, na Idade Moderna, no Concílio Vaticano II, Irineu é muitas vezes citado e lembrado. Hoje, por exemplo, nós vivemos, como cristãos, nós somos diversos no cristianismo. E, ao mesmo tempo, existe um sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura de vários conceitos, de várias fé, então de várias teologias. As pessoas, eu sou católico, mas ao mesmo tempo eu comungo da fé protestante, ao mesmo tempo eu sou espírita, ao mesmo tempo eu sou budista. Então, ou seja, isso é sincretismo. E esse sincretismo, ele pode influenciar o conceito fundamental. Então, o que acontece? No tempo de Irineu, um pensamento, a corrente gnóstica invade a comunidade cristã, muitos líderes começam a ser levados e levam multidões para isto, e aí o papel de Irineu é de defender, olha, eu recebi a fé dos apóstolos, é bonito demais, gente, a riqueza de Santo Irineu, que a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais hoje, e vai mostrar a verdadeira fé. O que é o gnosticismo? Bom, não é fácil tentar trazer para vocês o que é a gnose, o gnosticismo. Eles acreditavam que poucas pessoas tinham a possibilidade de, só pelo conhecimento, tendo conhecimento da filosofia deles, da teoria deles, é que o ser humano conseguia ter uma nova... era salvo. A gnose que salva, o conhecimento é que salva. Esse conhecimento, eles têm um conjunto de... uma metáfora, assim como nós temos Adão e Eva, uma parábola, entre aspas, uma metáfora. A gnose, a gnosticismo, eles criaram um painel para poder explicar a origem de tudo. O gnosticismo tem várias ramificações, vários foram influenciados por esse pensamento, também pela filosofia platônica, da dicotomia de corpo e alma, matéria e espírito. Então isso faz com que tenha várias correntes no meio cristão, da comunidade, e não somente cristianismo, em vários lugares. Nesse período, então, o pensamento da gnose, e influenciado pela filosofia platônica, vai impactar todas as correntes que existiam naquele tempo. E, basicamente, o Santo Irineu, no livro 1, são 4 livros. No livro 1, ele tenta explicar para nós como era o conceito da gnose. O que eles achavam do início do mundo, como foi criado. Como eu disse, são metáforas. E não consigo dizer para vocês aqui, isso aqui é muito complexo, não dá. Eu estou aqui no livro 1, por exemplo, começa aqui na página 31, ou no caso 1.1, ele começa a falar desse quadro, né, dos eões que o gnosticismo acreditava e de como tudo iniciou. No primeiro momento havia o silêncio. E o silêncio, que é o início, né, se juntou com a verdade, gerou a verdade. Então, ao receber a semente, ela engravidou e gerou o nous. Então, que nós temos... E aí vai colocando. Não vou entrar aqui, não tem condições.
Quando eu olho para os meninos ali, eu gasto mais de, talvez, uma aula só tentando no quadro, colocando parte por parte, e ainda é muito complexo. Podemos dizer o seguinte, resumidamente, o que vai trazer para o mundo cristão? O gnosticismo acredita que tem dois princípios. O princípio do bem e o princípio do mal, ok? São dois princípios. Estes, no caso, que lutam e que geram um terceiro, misturado com os dois, do bom e do mal. O ser humano, depois, ele é criado a partir deste terceiro princípio. Então, o ser humano, ele ao nascer, ao ser gerado, ao ser feito, ele em si já traz as características boas e más da natureza humana. O homem, então, já é mau pela própria natureza. Pra você ter ideia, Santo Agostinho vai ser influenciado por uma corrente chamada maniqueísta. Mani é uma das correntes do gnosticismo. Mani, ele acreditava que havia dois princípios, o bem e do mal. Isso como falava. E havia um terceiro que mesclou um pouco dos dois. Houve uma luta entre os dois princípios, bem e o mal, e ali parte do mal entra no bem, como Yang e Jung, né? E ali o ser humano, ele é feito. Santo Agostinho, quando viveu durante 9 anos no maniqueísmo, o que ele achava? Eu não tenho culpa dos meus erros, porque a minha natureza, ela é má. Eu carrego em mim uma maldade, um mal que há dentro de mim. Então eu não sou o culpado das atitudes que eu faço. É depois que Santo Agostinho se converte que ele percebe que isso era uma grande bobeira, que o mal não existe em si mesmo. Então, o gnosticismo, pra você ter ideia rapidamente, representou um perigo mortal para a igreja nascente, pois corrompia a noção judaica da transcendência divina. A gnose ameaçava destruir os fundamentos da igreja porque propunha a criação entre o Antigo e o Novo, uma cisão entre o Antigo e o Novo Testamento. A gnose não aceitava o Antigo Testamento. O gnosticismo recusava alguns apóstolos, recusava Paulo, recusava-se Moisés. Por exemplo, o maniqueísmo, né? Ele vai dizer que Moisés é o grande filho do demônio, porque Moisés diz, maldito o homem que morre no madeiro. Então Moisés teria maldito o próprio Cristo. A gnose não aceita o Antigo Testamento. Existem hoje movimentos e pessoas que recusam o Novo Testamento. O gnosticismo condenava o matrimônio, que era proibido para os batizados, porque o corpo era feito de matéria. Eles negavam a matéria. O que importa é a alma. Ainda hoje tem pessoas que negam a matéria. Que a vida da fé, o que importa é salvar a alma e o corpo não. Quando a corrente espírita, ela acredita, quem crê na reencarnação, ele está influenciado pelo gnosticismo. O que é reencarnação? A minha alma, então, que é importante, ela sai quando morre, se não estiver purificada, ela vai retornar em vários outros corpos e vai voltar várias vezes para poder se purificar. O espiritismo, ou a reencarnação, ela nega a salvação de Cristo. A reencarnação, ela nega a corporeidade. Nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Então, a influência gnóstica ela ainda é muito presente no tempo de hoje. Ela nega toda a materialidade. Em nome de uma fé, por exemplo, você cuida só da sua alma e esquece do seu corpo, você está sendo gnóstico. O corpo, ele é fundamental na nossa vida. Ele é necessário para que nós possamos bem viver e desenvolver. E Santo Irineu vai bater de frente. Eles chamam de o grande princípio, né, o princípio do mundo, vai ter um nome chamado demiurgo. O demiurgo é aquele que vai gerar todo o mundo. É através do demiurgo que o mundo será criado, a natureza será criada. Santo Irineu, então, vai recusar, no primeiro livro,
ele vai trazer toda a heresia, ele traz os conceitos. Não é fácil a leitura do primeiro livro, não é fácil. É difícil, mas ele vai trazer todo o pensamento gnóstico no primeiro livro. No segundo livro, ele vai refutar os pensamentos da heresia gnóstica, dos personagens gnósticos, dos líderes gnósticos, das várias correntes que foram desenvolvidas. E no terceiro livro, ele vai trazer, então, a doutrina cristã. E aqui, meus irmãos, é muito bonito. Eu não vou poder me ater em todos os lados, todas as questões, mas eu vou tentar trazer algumas coisas aqui que Santo Irineu vai nos ajudar. Uma coisa interessante dele, e serve para nós, para o tempo de hoje, é clara a arbitrariedade da exegese deles. Exegese significa interpretação da Escritura. João proclamava um único Deus Todo-Poderoso e um só unigênito, Jesus Cristo, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Dele diz que é o Verbo de Deus, o Filho único. Eles, porém, falsificando o texto com exegese capciosa, dizem que pela emissão outro é o unigênito. Os gnósticos pegavam textos bíblicos e faziam a interpretação do modo deles. Ainda hoje, muitos são aqueles que têm a Bíblia nas mãos e interpretam ao seu modo, não dentro de uma tradição. E aqui fica muito claro, eu estou no primeiro século. Segundo a teoria deles, não é o verbo que se fez carne, porque nunca saiu do pleroma, mas o Salvador que foi produzido por todos os eões é o posterior ao verbo. Eles acreditavam que não foi Cristo não é o verbo que se encarnou, mas que Jesus, ele foi assumido pela natureza de Deus, usou Jesus, fez o que tinha que ser feito e depois se libertou. Quando hoje, por exemplo, alguém diz no mundo protestante que Maria não é mãe de Deus, ela está dizendo, o que está dizendo com isso? Que no caso, Jesus Cristo não é Deus. Quando a igreja diz Maria é mãe de Deus, ela diz Maria é mãe de Deus encarnado, não na eternidade. Senão Maria seria o princípio, Maria não é princípio. Então, quando Jesus Cristo encarnou, quem encarnou? Encarnou na pessoa de Cristo, havia a natureza divina e a natureza humana. Então, Jesus é humano e divino, totalmente, nessa pessoa. Então, se Jesus, a pessoa, não se separa a divindade da humanidade. Quando a igreja proclama que Maria é mãe de Deus, é por da pessoa de Cristo, porque Cristo é Deus. No gnosticismo, ainda hoje, muitos acreditam, há uma separação do homem do divino. Que Maria seria mãe só do homem Cristo e não Maria mãe do Deus em Cristo. Essa dicotomia, a separação, já era o tempo dos gnósticos, que continua até o tempo de hoje. E aqui, olha que interessantíssimo. Isso aqui é fundamental. Eu estou no 10.1, do livro 1. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus e a vinda e o nascimento da Virgem. A paixão, a ressurreição dos mortos, a ascensão do céu, em seu corpo em Jesus Cristo, dileto Senhor nosso, e a sua vinda nos céus na glória do Pai, para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne do gênero humano. Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos, as guarda com cuidado, como se morassem numa só casa, e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas,
O conteúdo da tradição é um só e idêntico. O que ele está dizendo? A igreja está espalhada pelo mundo inteiro. Mas a igreja recebeu dos apóstolos a encarnação, o nascimento, a criação, a morte, a ressurreição. E a igreja, mesmo que tenha línguas diferentes, ela se mantém unida à tradição. Eu, Irineu, que conheci Policarpo, que conheceu São João, nós estamos unidos. Então não venha você aqui dizer uma outra coisa que não está conforme a tradição. Uma das coisas que diferencia nós, cristãos católicos e cristãos protestantes, é justamente a tradição. Para um protestante, tem que estar na Bíblia. Só que antes da Bíblia ser colocada nas mãos de todos nós, ela foi trazida pela tradição. No tempo de Irineu não tinha Bíblia nas mãos de ninguém. No tempo de Irineu não tinha um cânon sagrado. O que fazia Irineu ter certeza do que ele estava falando e dizendo que o outro estava errado era justamente a tradição. Porque eu estou ligado, porque os apóstolos disseram isto. Eles não disseram outra coisa que não o que eu estou dizendo. Então aquilo que você diz não está em unidade com o princípio. Para a Igreja Católica, a tradição ela é fundamental. Porque eu não posso agora, como padre, querer dizer uma coisa diferente que não foi dito lá no princípio. E alguém vem inventar uma coisa agora, o Espírito Santo não vai trazer uma novidade que não tenha sido revelado lá no passado. A revelação termina com os apóstolos. Ali terminou a revelação. E nós compete agora a interpretar, só que vamos interpretando na tradição. Se nunca houve isso, se eles não fizeram isso, se eles não faziam isso, não vem dizer que é obra do Espírito, isso é obra do Espírito de porco. Santo Irineu vai dizer que o que ele fala, o que ele prega, está em unidade diretamente ao que de fato os apóstolos pregavam ou que chegou por eles. E ele aqui, meus irmãos, ele vai ficar aqui muitas páginas falando sobre muitas coisas desse sentido. Mas eu vou mais à frente, que nosso tempo não é tão grande assim, e para também não cansar vocês de tantas questões. Mas, olha só, nós, porém, nos conservamos firmes na regra da verdade. Isto é, que existe um só Deus onipotente que tudo criou pelo seu verbo. Quem diz para nós o que é certo, o que é errado, é a regra da verdade. É o que mais tarde vai chamar de depósito da fé. A igreja, ela guarda o depósito da fé. E esse depósito, nós vamos ligados. Nós, católicos, esse depósito da fé, quem guarda o depósito da fé é o magistério da igreja. A igreja tem um magistério. E esse magistério é que vai confirmar o que nós estamos pregando. O que eu estou pregando tem que estar em unidade ao magistério da fé. E o magistério da fé, que é o depósito da fé, o magistério da igreja, esse depósito está unido à tradição. Isso já falava Santo Irineu no século II. Então, ele vai refutar a heresia, ele vai dizer que, de fato, nós temos a verdade. Os cristãos, por exemplo, os apóstolos, não falavam de pleroma, de demiurgo, não falava de nada disso. Isso é invenção de vocês, e isto é heresia. Heresia. Esses dias eu estava na internet, estava lendo para vocês aqui, eu cheguei até a postar quem me segue no Instagram. Olha aqui, está no livro 2, no 26.1. Eu até postei essa frase. É melhor e mais útil ser ignorante ou de pouca cultura e aproximar-se de Deus pela caridade do que julgar-se sábio e esperto e encontrar-se blasfemador contra o Senhor por ter inventado outro Deus e Pai. Não deixe que o seu conhecimento, a sua inteligência ocupe o lugar do Pai. Vai dizer São Paulo, a ciência infla, mas a caridade edifica. Cuidado com o que você anda estudando, lendo.
A ciência, o conhecimento é fantástico, devemos ampliar o nosso conhecimento, mas cuidado para que esse conhecimento não se torne arrogância e com o passar do tempo você se afaste do Senhor. Olha aqui, aí entramos no livro terceiro, que é a doutrina cristã. Vamos então iniciar no livro 3, que é depois dele refutar as heresias, mostrar os erros deles, ele começa então no livro 3 a colocar o que é o cristianismo. O livro 3 é chamado de doutrina cristã. E é aqui, meus irmãos, é o suprassumo de uma teologia do século II. Antes de mais nada, ele vai falar de uma gnose perfeita, do conhecimento perfeito que salva. Mais uma vez ele fala da tradição. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até os apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Como é que vocês, que vieram depois, vão dizer que agora o certo é esse? Sendo que os apóstolos não fizeram isso e não chegaram até nós isso? O que eu prego, de Santo Irineu, isso vem de sucessão em sucessão. Para a igreja, a sucessão apostólica é isto. Eu prego o que o meu bispo pregava, o que o outro pregava e que chega até os apóstolos. E a igreja guarda o depósito da fé nessa importância tradição. Sim, temos a Bíblia, que ela é formada pela tradição. A Bíblia é compilada mais tarde pela tradição. Século II. Limitarmos-nos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. E a fé anunciada aos homens chegou até nós pela sucessão dos bispos. E aqui, olha que bonito, Santo Irineu, ele vai mostrar para nós a sucessão, ele vai ficar assim, olha, não tem condições de falar de todas as igrejas. Eu vou falar de Roma, ok? De Roma, como aconteceu a sucessão e como chegou até nós. Ele mostra para nós quem sucedeu Pedro depois e assim por diante. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. A este Clemente sucedeu Evaristo. Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto, depois dos apóstolos, foi Sisto. Depois deles, Telésforo, que chegou à vida com o gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino. Depois, Pio. Depois dele, Aniceto. Aniceto sucedeu Sóter. E presentemente Eleutério. Em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós na igreja a tradição apostólica. Ele está falando do 12º sucessor. Papa Francisco é o 266. Gente, me desculpa. Tem palavras. Isto é sucessão apostólica. Isto é tradição apostólica. Que Santo Irineu vai dizer, olha, o que me dá garantia de fala é porque eu estou unido a eles. E o que chegou até mim veio por eles. Não venha você agora que tentou inventar uma coisa nova e esta coisa não condiz com a verdade. Não venha falar de demiurgo, de eões, de princípios, dois princípios, de silêncio, nada disso. Isto não condiz com a fé que nós recebemos. Nem Jesus, nem os apóstolos, nenhum deles falaram isto. Cuidado com pensamentos contrários. Procure ver o que é da tradição. Sim, somos chamados a atualizarmos, né? A adornar, atualizar o mundo, no mundo que estamos vivendo, mas sem perder aquele fio da tradição que nos liga. Eu não posso, de uma hora para outra, agora, inventar uma coisa em nome de uma fé e dizer que o Espírito Santo me revelou que vai ferir profundamente a prática tradicional.
Os cristãos não faziam isso no princípio. Por que vai criar agora? Por que o Espírito Santo vai revelar agora e não revelou antes? Porque, segundo ele vai dizer, segundo os hereges, o verbo não se fez carne, nem o Cristo, nem o Salvador de todos. E sustento até que o verbo de Cristo não vieram a este mundo, que o Salvador não se encarnou e padeceu. Testemunho de Jeová, Mormons, não acreditam que Jesus é Deus. Isso para nós é uma heresia. Espiritismo acredita na reencarnação. Isto é heresia. Eu não posso, como cristão, se eu me sinto cristão e eu estou ligado à tradição, querer ser influenciado por outras coisas. E olha, esse homem aqui, ele bate de frente, com todo o respeito a outra cultura, mas vai afirmar, a minha fé, a doutrina cristã é esta. Se nós católicos pudéssemos conhecer um pouco mais. E olha que bonito. Sabemos hoje que tem vários evangelhos. O evangelho de Tomé, de Tiago e assim por diante. No tempo de Santo Irineu, século II, ainda não se tinha definido o cânon da Bíblia. Não se tinha definido o cânon do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo já era mais comum, mas do Novo não. Embora tudo já tinha sido escrito. Santo Irineu é um dos primeiros que vai começar a compilar e dizer o que é canônico do que não é canônico. O Novo Testamento chega até nós. E um dos que é fundamentais para definir os livros canônicos se chama Santo Irineu. E como haviam outros evangelhos, ele vai fundamentar que só tem 4 evangelhos sagrados. Mateus, Marcos, Lucas e João. E olha a analogia que ele faz no livro 3, 11.8. Por outro lado, os evangelhos não são nem mais nem menos do que estes 4. Com efeito, são 4 as regiões do mundo que vivemos. 4 são os ventos principais e visto que a igreja é espalhada por toda a terra. E como tem por fundamento a coluna evangelho, o Espírito da vida. Assim são 4 as colunas que espalham por toda parte a incorruptibilidade e dão vida aos homens. Quando se manifestou aos homens, nos deu um evangelho quadriforme, sustentado por um único Espírito. Por isso, Davi, ao invocar a sua vinda, diz, e o texto de Davi, ele diz, o primeiro animal é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro semelhante ao homem, o quarto assemelha-se à águia que voa. E aqui, meus irmãos, Santo Irineu vai pegar os elementos da natureza. 4 ventos, 4 sentidos, norte, sul, leste, oeste, 4 grandes rios. E ele fala do evangelho quadriforme, citando o Apocalipse. E quem não assistiu ainda a série do Apocalipse, assista no Netflix. E citando uma passagem de Ezequiel, que havia um animal com 4 faces. Uma face de homem, uma face de leão, uma face de touro, uma face de águia. Há esta visão em Ezequiel, que é retomada em Apocalipse, Ezequiel 10:12 e Apocalipse 4:7. Ezequiel 10:12, Apocalipse 4:7. Lá tem essa visão desse animal, desse ser com 4 faces. Santo Irineu vai pegar então esses 4 elementos e esses 4 animais e vai atribuir aos evangelhos, justificando que são 4 evangelistas reconhecidos e não mais. Quem segue outro evangelho não está na tradição, que vão entrar para o cânon da Bíblia, que a igreja vai ratificar, segundo Santo Irineu, não é outro, será Santo Irineu que vai dar para nós o testemunho, que são esses 4 aceitos, não mais outros, porque existem outros evangelhos, mas não serão canônicos. Esses 4, então, com essas 4 figuras. Por isso, quando você vai nas igrejas, tem esses 4 animais, nos paramentos dos padres, é comum você encontrar esses animais simbolizando os 4 animais. Vem de onde? Santo Irineu. Deixa eu ir para frente, gente, tem muito mais coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar para vocês que vale a pena. De modo especial, se você quiser ler
Leia o livro 3, que é mais fácil. O livro 1 é mais complicado, livro 1 e 2. Então ele fala da interpretação errada, vai colocar aqui, vocês gnósticos estão interpretando de forma errada e mostrando como deve ser o certo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui mais interessante também. Vou destacar algumas coisas de Santo Irineu. Uma palavrinha-chave. Eu estou no livro 3, no 18.1. Com efeito, demonstramos que a existência do Filho de Deus não teve início naquele momento, existindo desde o sempre junto do Pai. Mas quando se encarnou e se fez homem, recapitulou em si toda a igreja, toda a longa série dos homens, dando-nos em resumo a salvação, de forma que o que tínhamos perdido em Adão, isto é, a imagem e semelhança de Deus, recuperássemos em Jesus Cristo. Isso é uma palavra que recapitulação do tamanho. Recapitulação. Recapitulação. Esta palavra é fundamental para Santo Irineu. Recapitulação ele tira da palavra da Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 20. De Efésios 1, 20, que São Paulo fala de recapitular. O que é recapitular? Qual é a missão de Jesus na Terra, segundo Santo Irineu? Jesus veio recapitular, significa levar à plenitude, consertar os erros de Adão. Se Adão, Jesus é o novo Adão. O que Jesus assume é o que era Adão. Adão não tinha pecado. Ele pecou pela desobediência. O que Jesus assume é o Adão antes da queda. Ok? Por isso Jesus não tinha pecado. Só que Adão vivia sem pecado no paraíso. Jesus vive sem pecado no mundo dos homens, no mundo de Adão. Então Jesus veio recapitular, ou seja, levar à plenitude. Se Adão, que não tinha pecado, desobedeceu, Jesus, então, ele vai obedecer. Se Adão, desde o princípio, aí, ou seja, olha que bonito agora, Jesus vai recapitular como Adão. Jesus assume aquilo que o Adão era. Se o Adão foi feito, então, do barro, da terra virgem, Jesus vai ser feito conforme Adão. Só que Jesus não poderia ser feito do barro. Se Jesus fosse feito do barro, como Adão, ele não salvaria Adão. Ele seria uma nova criatura, uma nova criação. Se Deus fosse fazer o homem de novo, como fez Adão do barro, o que havia feito antes de Jesus morreria. Se Jesus Cristo veio para salvar Adão e os descendentes de Adão, era preciso então que Jesus fosse como o homem, como Adão, e não um novo. E ele assume a figura então de Adão, e ele recapitula, leva à plenitude até o fim. De que maneira isto? Deixa eu, antes de falar com as minhas palavras, eu quero pegar um trecho que para mim, um dos mais belos. Quando eu li, eu fiquei assim, extasiado sobre isso, sobre ele, que fala da recapitulação no livro 4, né? Deixa eu ver, livro 4. Esse aqui eu achei uma coisa mais bonita que eu já vi na teologia. E tem tanta coisa para poder falar, gente. Não vou dar conta de falar tudo para vocês aqui, não. Cadê você, senhor? Cadê você, senhora? Acho que achei. Aqui. Eu vou ler e depois vou tentar falar do meu jeito. Porque, para mim, isso daqui é uma das coisas mais bonitas que eu vi na teologia do início do cristianismo. Ele recapitulou também em si a obra modelada no princípio. Como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim pela obediência de um só homem foi introduzida a justiça que traz como fruto a vida ao homem morto. E como a substância de Adão, o primeiro homem plasmado, foi tirada da terra simples e ainda virgem, porque Deus ainda não fizera chover e o homem não havia trabalhado a terra,
e foi modelado pela mão de Deus, isto é, o Verbo de Deus. Assim, o Verbo que recapitula em si Adão, recebeu de Maria, ainda virgem, a geração da recapitulação de Adão. Se o primeiro Adão tivesse homem por pai e tivesse nascido de sêmen viril, teriam razão em dizer que também o segundo Adão foi gerado por José. Mas se o primeiro Adão foi tirado da terra e modelado pelo Verbo de Deus, era necessário que este mesmo Verbo, efetuando em si a recapitulação de Adão, tivesse geração semelhante à dele. E então, por que Deus não tomou outra vez do limo da terra, mas quis que esta modelagem fosse feita por Maria? Para que não houvesse segunda obra modelada e para que não fosse a obra modelada diferente da que era salvada, mas conservando a semelhança, fosse aquela primeira a ser recapitulada. Vamos lá. Jesus recapitula Adão. Então, assim como Adão foi feito da terra virgem, molhou, a terra ainda não tinha sido cultivada, não havia chovido sobre a terra. Deus fez Adão assim. E Deus fez Adão da terra virgem sem sêmen. Foi o Espírito, soprou. Deus soprou sobre o homem o hálito divino, ok? E feito do barro. O barro é feito de água e terra. A terra era virgem. E a água era para o próprio Deus. Não havia sido cultivado ainda. Da mesma forma, então, para que Jesus fosse o recapitulador, era necessário que ele fosse como Adão. Por isso, Maria virgem. E por isso, José não pode ser o pai biológico de Maria. Porque senão seria o sêmen de José. E Adão não teve sêmen. Adão foi o hálito, o sopro e a terra, o barro. Jesus, então, é a sombra do Altíssimo, o Espírito, e a terra, que no caso Maria, que dá a carne, a corporeidade. E aí ele diz, não poderia ser outra vez Jesus Cristo modelado? Não. Se Jesus fosse modelado da terra como Adão, não seria salvo Adão, mas teria começado uma nova obra. Olha essa frase aqui. Pois ele é o Verbo de Deus, que habitou no homem e se fez filho do homem, para habituar o homem a conhecer Deus e habituar Deus a habitar no homem. Que bonito. Repito. O Verbo de Deus que habitou no homem e se fez filho do homem, para habituar o homem a conhecer a Deus e habituar Deus a habitar o homem. Deixa eu dar outras frases aqui emblemáticas que eu gosto, sempre destaco com os meninos, meus alunos. Deixa eu começar a procurar aqui, né? Olha isso daqui. Caramba, é outra coisa que eu fiquei assim, chocado. Quando eu gravei o Papo de Padre, o Verbo se encarnou, eu falo um pouco sobre ele. Ele fala aqui da serpente no paraíso e a expulsão de Adão no paraíso. Por que que Deus expulsou Adão do paraíso? Eis porque o afastou do paraíso, o levou para longe da árvore da vida, não por causa do ciúme da árvore da vida, como alguns têm a ousadia de afirmar, mas por compaixão do homem, para que não ficasse para sempre culpado e para que o pecado que estava nele não fosse imortal e o mal não fosse sem fim e incurável. Se Deus permitisse que Adão, no paraíso, permanecesse com o pecado seria imortal. Então era necessário que ele afastasse o homem, vá para lá, para que esse mal, para que isso não habite na eternidade. E depois eu vou te salvar. Eu te afasto daqui, vai, você quis viver independente de mim? Então vai. Eu continuo te amando. Eu te amo, mas vai. Eu vou te salvar, eu vou à tua procura. Eu vou à tua procura. Mas não fique aqui, porque se você ficar aqui,
o teu pecado, a tua culpa serão imortais, serão eternas. Gente, olha, eu não sei você do outro lado, mas eu me regozijo demais com estas coisas. Deixa eu ver outra frase que eu queria destacar aqui. Acho que já passou. Aqui, achei. Esse aqui é o 19.1. Este é o motivo pelo qual o Verbo de Deus se fez homem, porque ele se encarnou. E o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, unindo-se ao Verbo de Deus e recebendo assim a adoção, se tornasse filho de Deus. Nunca poderíamos obter a incorrupção e a imortalidade a não ser unindo-nos à incorrupção e à imortalidade. Diante da desobediência do homem, então o que é o pecado original? O homem, ele rebela, ele não quer, então, seguir a vontade de Deus. Deus deu uma liberdade com uma proibição. Não coma do fruto da árvore da vida. Deixa que eu cuide de você. Deixa que eu diga para você o que é certo e o que é errado. Deixa que eu fale. Eu vou dizer para você, você vai estar livre. Só que o homem, pela desobediência, então ele se afasta. Ele come do fruto e ele quer decidir. O homem quer dizer, meu corpo, minhas regras. Eu quero dizer o que é certo. Eu quero definir para mim. Eu sou Deus de mim mesmo. Não preciso de nada disso. Então, ok, vai viver. Vai viver. Eu te amo, mas vai viver. Pode ir. Só que você não vai conseguir. E porque eu amo você, eu vou até você. Eu vou assumir o que você assumiu. Eu vou entrar no seu mundo, na sua realidade. Eu vou até o máximo da crueldade que você pode fazer comigo, para dizer que eu te amo. Mesmo que eu tenha que morrer por você, eu vou morrer. Para você saber que comigo ainda é melhor. É melhor você estar comigo do que estar na rebeldia. E ele fez carne para que nós tornássemos homens, filhos de Deus, para que o homem se tornasse Deus e nós nos divinizássemos, para que nós pudéssemos unir a imortalidade e a incorrupção. Ele é imortal, ele é incorrupto, nós não. Só que quando ele assume a nossa humanidade, ele vem ao nosso meio, nós então nos assemelhamos a ele, nós nos aproximamos dele, nós nos tornamos igual a ele. Porque sem ele, nós não conseguimos nada. É lindo, né? Eu queria... deixa eu ver aqui. E, gente, aqui tem uma riqueza muito grande. Muito grande. Onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Livro 3 ainda. Pegue o livro 3 e leia. Leia, vale a pena. Olha uma coisa interessante que ele usa aqui. O homem é composto de alma e corpo. Uma carne formada à imagem de Deus e modelada pelas suas mãos. Deus modelou o homem pelas suas mãos. Isto é, pelo Filho e pelo Espírito. Ele chama, entre aspas aqui, o Filho e o Espírito como mãos de Deus. Eu queria terminar, deixa eu ver se eu terminar, tem mais coisas aqui. Ai, que lindo! Sobre a Eucaristia, olha só, eu estou no livro 4, a partir do 18.4. Porque, olha só, os gnósticos negavam a matéria. Tá? A matéria era negativa, toda a matéria. Então a corporeidade é negativa. Não posso casar porque depois isso é coisa material. Então a gnose, o conhecimento é me salvar dessas necessidades, de toda a materialidade. E isso vai afetar, inclusive, a Eucaristia, porque se eu não nego a materialidade, não aceito a materialidade, então eu estou negando, inclusive, a Eucaristia, porque ele se quis fazer-se pão. E olha o que ele diz aqui para nós. Como poderão ter certeza de que o pão sobre o qual foram dadas graças é o corpo do Senhor, e a taça de vinho, seu sangue, se não o reconhece como filho do Criador do mundo, isto é, o verbo pelo qual o lenho frutifica? Como ainda podem afirmar que a carne se corrompe e não pode participar da vida, quando ela se alimenta do corpo e sangue do Senhor?
Como é que vocês dizem que a carne não é importante, a matéria não é importante, se nós nos alimentamos da carne e sangue do Senhor? Quanto a nós, nossa maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia. E a Eucaristia confirma nossa doutrina, pois lhe oferecemos o que já é seu, proclamando como é justo a comunhão e a unidade da carne e do Espírito. Assim como o pão vem da terra, ao receber a invocação de Deus, já não é pão comum, mas a Eucaristia, feita de dois elementos, o terreno e o celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos, por receberem a Eucaristia, já não são corruptíveis, por terem a esperança da ressurreição. Santo Irineu deixa claro que a Eucaristia é o corpo e sangue do Senhor. Com todo respeito aos cristãos de outros credos que não católicos, vocês não estão ligados à tradição apostólica. Quando vocês comungam na Santa Ceia e comungam do símbolo, que para vocês a Santa Ceia é símbolo, não é a coisa em si. Vocês não estão ligados à tradição apostólica. Santo Irineu, que vai defender e vai acusar as heresias, ligado, um dos critérios fundamentais de Santo Irineu é a tradição apostólica, é ligado aos apóstolos, e ele vai dizer da Eucaristia, que é o corpo e sangue do Senhor que nós comungamos. E nós nos tornamos incorruptos pela graça do corpo e sangue de Cristo. Por isso, por Santo Irineu, eu posso dizer, é heresia. Com todo respeito e com todo carinho. A gente vai ver daqui para frente alguns textos bíblicos sacramentais que atestam de fato. Vimos em São Justino há pouco tempo. Vimos hoje aqui, mais uma vez, mostrando esta unidade, essa pertença através daquilo que foi chegado até nós pelos apóstolos e pela tradição que veio até a cada um de nós. O que é o símbolo e o que é o real. Quando um protestante fala que a Santa Ceia é um símbolo, o símbolo me mostra uma coisa que não é ela em si. Por exemplo, preto simboliza o quê? Luto. Branco simboliza o quê? Paz. Só que isso aqui é luto? Não. O branco é paz? Não. E assim por diante. O símbolo me remete a uma coisa que ele não é em si. Ok? A Igreja Católica, a tradição apostólica, desde antes da Bíblia, os apóstolos apostólicos, os apologistas e até nós, dizem que é o corpo e sangue de Cristo. O que nós celebramos é corpo e sangue de Cristo. Nós recebemos a matéria do corpo e sangue de Cristo, não o símbolo. Isso para nós é muito rico. E eu vou terminar, gente, porque tem muita coisa que poderia falar. Eu termino com uma frase que eu digo para os meninos, eu dou aula sobre ela. Achei outro texto. Antes de terminar, olha só. Olha que bonito isso. A Economia da Virgem. Eu estou no livro 4, número 19.1. Quando o Senhor veio de um modo visível ao que era seu, levado pela própria criação que ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência, no lenho da cruz, a desobediência cometida por meio do lenho. A sedução de que foi vítima miseravelmente a Virgem Eva, destinada a varão, foi desfeita pela boa nova da verdade, maravilhosamente anunciada pelo anjo à Virgem Maria, já desposada a varão. Assim como Eva foi seduzida pela fala de anjo e afastou-se de Deus, transgredindo sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca de anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus para que da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado dela por uma virgem.
A desobediência de uma virgem foi contrabalançada pela obediência de uma virgem. Mas o pecado do primeiro homem foi curado pela correção de conduta de primogênito. E a prudência da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba. Por tudo isso foram rompidos os vínculos que nos sujeitavam à morte. Lindo demais. Lindo demais. Essa comparação, São Justino, a gente falou vez passada, é o primeiro que faz a tipologia entre Maria e Eva. Maria é a nova Eva. São Paulo, Bíblia, faz a tipologia que Jesus é o novo Adão. Justino é o primeiro a falar que Maria é a nova Eva. E Irineu, que provavelmente tenha sido discípulo de São Justino, ele desenvolve essa tipologia de que Eva, a Virgem Eva e a Virgem Maria. O anjo que fala a Eva, o anjo que fala a Maria. A serpente e a pomba. Fantástico. Fantástico. Deixa eu terminar, gente. Eu amo isso. Eu amo a teologia. Eu amo a teologia. Olha que... O verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que na sua imensa caridade se fez o que nós somos para nos elevar ao que Ele é. Ele se fez o que nós somos para nos elevar ao que Ele é. Isso se chama divinização do homem. Ele veio para que nós sejamos como Ele. Tá? Anderson, termina. Cadê a frase para terminar? Cadê você, frase? Eu queria pegar a frase, eu sei ela de cor, mas eu gostaria de dizer essa frase, do jeito que está escrito aqui, que eu falo para os meninos, dou aula para eles, e falo assim, ó, essa frase vai cair na prova. Eu já falei várias vezes essa frase nas homilias. Não estou achando a frase, bandidinha. Achei. Livro 4. Eu termino com ela, tá bom? Livro 4, 20.7. Glória de Deus é o homem que vive. E a vida do homem consiste na visão de Deus. O que glorifica a Deus é o homem vivo. E a vida do homem consiste na visão de Deus. O homem morto não é glória de Deus. O homem quer o homem vivo. O homem quer que o homem viva. Mas para que o homem possa viver, ele tem que ver Deus. A glória de Deus é o homem que vive. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Ei, veja Deus. Aprenda com Deus dentro da igreja. E você terá vivo e você glorificará o Senhor. Se por aí demais hoje, até a próxima nossa aula e vem mais coisa por aí. Deus abençoe.